Hello! Eu me chamo Hugo Leonardo, sou formado em Matemática pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, sou professor de Matemática e Física e sou estudante de Licenciatura em Computação lá na Rural também. Beleza? Vamos embora finalmente para mais um vídeo, agora sobre conjuntos. Eu parei aí, fiquei um pouquinho desmotivado com a produção de vídeos, mas finalmente eu voltei, agora vai ter vídeo toda semana de novo. Então, simbora! O vídeo de hoje vai ser sobre matemática e o assunto vai ser conjuntos. Aqui eu vou trabalhar conjuntos, a definição dele, e eu vou trabalhar algumas relações envolvendo conjuntos também, certo? Serão 3 vídeos sobre conjuntos, 3 ou 4 vídeos sobre conjuntos, onde eu vou trabalhar conjuntos, a relação de conjuntos, a quantidade de elementos de um conjunto e conjuntos numéricos. Então, simbora agora para o vídeo de hoje. Antes de começar, não é inscrito, se inscreva no canal, dá aquela curtida no vídeo e comenta o que é que vocês acham. Aquela curtida ajuda bastante, beleza? Então, simbora para o vídeo sobre conjuntos. Então, como a gente vai estudar conjuntos aqui, a gente precisa ter uma definição do que é conjuntos, para a gente começar a estudar. Então, quando a gente vai começar um assunto novo de matemática, a gente precisa saber o que é que a gente está estudando. Então, vamos lá, conjuntos. O que é um conjunto? A gente diz que o conjunto ele é um grupo ou uma coleção de objetos, certo? E cada um desses objetos, a gente chama ele de elemento do conjunto. Então, por exemplo, o conjunto vai ser o grupo dos amigos de Hugo. Então, sei lá, Iago, Ático, Tiara e Larissa, por exemplo, certo? Então, cada um dessa pessoa, sei lá, Ático, Larissa, Tiara e Iago, vai ser um elemento do conjunto, beleza? Então, massa. Então, devagarzinho. Então, em conjuntos, a gente tem 2 observações. A primeira observação é o seguinte, que a ordem dos elementos não importa. Então, tanto faz eu falar para você que o conjunto dos meus amigos é Ático, Iago, Larissa e Tiara, como eu falar para você que é Tiara, Larissa, Iago e Ático. É a mesma coisa, é o mesmo conjunto, é o mesmo grupo. Beleza? E a segunda observação é que nos conjuntos a gente não repete objetos. Então, por exemplo, eu não posso dizer para você que é Ático, Iago, Tiara e Larissa, certo? Então, repetir objeto não pode. Então, massa. Aí pegou as primeiras definições. E para usar para a gente fazer uma coisa palpável, cheia de exemplos, eu trouxe aqui um conjunto que foi criado aqui, que é o conjunto da Academia Lutador, de Esquilo Lutador. A gente vai trabalhar cada uma das artes marciais da Academia Esquilo Lutador. Então, beleza, simbora. Então, para a gente citar os exemplos, a gente precisa saber como representa o conjunto, certo? Para representar o conjunto tem 3 formas diferentes. A primeira forma é por elementos. Então, como é que a gente vai citar o elemento? O conjunto por elementos. A gente vai dizer cada um dos elementos desse conjunto. Então, por exemplo, aqui, né, que as lutas vai ser cada uma da arte marcial da Academia de Lutador. Então, a gente vai começar por judô, né? Taekwondo, judô já foi, então Kung Fu, Jiu-Jitsu e Muay Thai. São essas 5 artes marciais. Hugo, tá repetindo ali judô. Vou repetir? Não. Em conjunto, a gente não repete objetos, certo? E observação. A gente vai representar conjuntos através de chaves. Não é parênteses, não é colchetes. Eita, tá certo. Através de chaves, não é parênteses, não é colchetes, certo? Então, chaves. Beleza. A segunda forma de representar o conjunto é através de uma propriedade. Qual é a propriedade desse canto daqui? Eu estou dizendo as artes marciais oferecidas pela Academia Esquilo Lutador. Então, essa é a propriedade desse meu conjunto. Então, vou botar aqui, essa é uma luta, certo? Onde essa barrinha em pé chama tal que, mas não vou pular não. Então, luta, onde luta é uma arte marcial da Academia Esquilo Lutador. Beleza, entre chaves, tá vendo? E a terceira forma é através do diagrama, certo? Onde eu vou fazer um diagrama, né? Um círculo, um quadrado. Eu fiz aqui um quadrado circular. Fiz aqui essa figura e cada pontinho vai representar um elemento desse conjunto, certo? Judô, Taekwondo, Kung Fu, Jiu-Jitsu e Muay Thai. Beleza. Esse diagrama aqui é mais utilizado quando a gente vai trabalhar quantidade de termos de um conjunto. No início, a gente vai começar a trabalhar pela primeira coisa, porque é por elementos, e na faculdade, mais ou menos, a gente foca nessa parte de propriedade. Mas nesse vídeo eu vou ficar
Eu vou focar na parte de por elementos. Beleza. A gente já viu os três métodos de representar. Então agora a gente vai começar com as relações de conjunto. Então, antes de representar os conjuntos, eu vou fazer um exemplo, né? Eu disse que eu vou falar um exemplo, e cadê? Então, qual vai ser nosso exemplo? Eu vou dizer cada dia, as artes marciais de cada dia da semana. Então, vamos lá. Segue vai ser o conjunto da segunda-feira. Eu fiquei com preguiça de escrever segunda. Então, vamos lá. Quais são as artes marciais da segunda? Isso. Judô, taekwondo e kung fu. E da terça? Jiu-jitsu, kung fu e muay thai. E da quarta? Judô e taekwondo. Quinta? Muay thai, kung fu e acabou, né? Na sexta, jiu-jitsu, judô e taekwondo. E no sábado, muay thai, kung fu e jiu-jitsu. Beleza? Então aqui são os conjuntos, como representar por elementos. Beleza? Então vamos lá. Mais. Agora, finalmente, começam as representações, as relações, né? São três relações. A relação pertence, não pertence, tudo no mesmo barco. A relação igual e a relação contém ou está contido. Então, beleza. Então vamos começar com a relação pertence, certo? Como é que a gente vai dizer? A gente precisa primeiro da definição. O que é? A gente vai dizer que um objeto pertence a um conjunto quando esse objeto tiver a mesma propriedade do conjunto, quando esse objeto estiver dentro do conjunto, quando esse objeto for um elemento do conjunto. Tanto faz isso aí. É a mesma coisa que eu falei de três jeitos diferentes. Certo? Ou seja, se o objeto estiver dentro do conjunto, a gente diz que ele pertence. E se ele não tiver, a gente diz que ele não pertence. Certo? Então, a relação pertence é utilizada entre um objeto e um conjunto. Massa. E exemplo, né, Hugo? Exemplo é sempre bom. Então, vamos lá. Voltando para o nosso exemplo clássico. Então, deixa eu jogar o celular aqui, para fazer barulho. Então, massa. O nosso conjunto é aqui um conjunto de lutas. Então, vamos lá para o conjunto da gente de lutas, certo? Então, vamos lá. Nossos dois exemplos são o judô e o aikido. O judô, ele está ele pertence, ele está dentro das lutas. Aí você olha lá, judô está dentro ele é ofertado pela Academia Esqui Lutador. Sim, então o judô, ele pertence à luta da Academia Esqui Lutador. Então, judô pertence. Aikido é ofertado pela Academia Esqui Lutador? Não é ofertado. Então, o aikido não pertence, é um E com um tracinho. Beleza? Pronto. Vamos lá. Nossa segunda relação é a igualdade. Quando é que a gente vai dizer que dois conjuntos são iguais? Dois conjuntos são iguais quando os elementos que tiverem em A, quando eles tiverem os mesmos elementos. Mais fácil. Então, se os elementos que estiverem em A forem iguais aos elementos que estiverem em B, a gente diz que os conjuntos são iguais. E agora, vamos para o desafio, né? Nosso desafio vai ser o seguinte. Quais são os dois conjuntos iguais que a gente ofertou aí nos dias da semana, né? Aos dias da semana, os conjuntos dos dias da semana das artes marciais na Academia Esqui Lutador. E aí? Pausa o vídeo e procura. Quais são os dois conjuntos iguais? Achou? Isso. É a terça e o sábado. Na terça é jiu-jitsu, kung fu e muay thai. E no sábado também tem jiu-jitsu, kung fu e muay thai. Hugo, mas a ordem mudou. Em conjuntos, a ordem não importa. Então você pode mudar a ordem que você quiser. Então, por exemplo, eu posso dizer que na terça-feira tem muay thai, kung fu e jiu-jitsu. Ou kung fu, muay thai e jiu-jitsu. Tanto faz. É a mesma coisa. Certo? Então, terça e o sábado são iguais. Beleza? E nossa última relação, que é a relação contém ou está contido, mas eu vou usar através da definição de subconjunto. O que é um subconjunto? A gente diz que o subconjunto é o seguinte. Se um conjunto A, a gente vai dizer que o conjunto A é subconjunto do conjunto B, quando todo mundo que estiver em A vai também estar em B. Tem que ser todo mundo de A vai estar em B. Certo? Se tiver alguém em A que não está em B, então a gente diz que o A não é subconjunto de B. Então, nesse caso, a gente vai dizer que A está contido em B, é simbolizado como um Czinho, ou a gente lê também que B contém A. É a mesma coisa, só vai mudar a posição do C.
É um ser e um ser contrário. Beleza? Então essa é a relação contém ou está contido. Pronto. Essa é a última relação. Vamos finalizar com exemplos dessa relação, né? Então vamos lá. Tem aqui 4 conjuntos. Vamos lá. Pausa. Antes de pausar, né? Deixa eu explicar o que é. E aí? Você consegue relacionar a quarta com segunda? Se contém, se não contém, se está contido, se não está contido. E aí? Você consegue relacionar? Pausa e tenta fazer. Foi? Rapaz, tenta fazer. Pronto. Então vamos lá. Quarta e segunda-feira. Vamos lá. São 2 conjuntos. O contém e está contido só funciona em 2 conjuntos. Certo? Então vamos lá. A quarta é Muay Thai e Kung Fu. A segunda-feira é Judô, Taekwondo e Kung Fu. Todos os elementos da quarta-feira estão na segunda-feira. Ou seja, a quarta está contida na segunda-feira. A gente poderia também dizer aqui que a segunda-feira não está contida na quarta, que é o contrário. Mas enfim, é a mesma coisa, certo? Vamos lá. Terça-feira e quinta-feira aqui. Vamos procurar aqui lá. Terça, Jiu-Jitsu, Kung Fu e Muay Thai. Quinta, Muay Thai e Kung Fu. Ou seja, na quinta, todos os elementos da quinta estão na terça. Ou seja, a quinta está contida na terça-feira ou a terça-feira contém a quinta-feira. Beleza? Mas vamos lá. Sexta e sábado. Sexta é Jiu-Jitsu, Judô e Taekwondo. Sábado, Muay Thai, Kung Fu e Jiu-Jitsu. Eita, nenhum nem outro. Então aqui a gente pode dizer que a sexta-feira não está contida no sábado ou que o sábado não está contido na sexta-feira. Ou sexta-feira não contém o sábado. Certo? Para finalizar, nossa terça e sábado. A terça aí é Jiu-Jitsu, Kung Fu e Muay Thai. E no sábado é Muay Thai, Kung Fu e Jiu-Jitsu. Então, ó, tudo que tem na terça-feira tem no sábado. Ou seja, a terça está contida no sábado. Mas tudo que tem no sábado tem na terça-feira também. Ó. Então a terça-feira também contém o sábado. Então, quando 2 conjuntos, por exemplo, terça e sábado nesse caso, como terça contém o sábado e a terça está contida no sábado, a gente diz que os 2 conjuntos são iguais. Certo? Beleza? Então, para finalizar, vou deixar esse exercício aqui. Na aula que vem, a gente vai resolver ele, certo? Na aula que vem, no vídeo que vem, certo? O vídeo de hoje é isso. Dá aquela curtida, se inscreve no canal e comenta e espalha pro pessoal. Cheiro, cheiro. Bye, bye.